Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje a gente vai falar sobre como estudar para a prova do PSC faltando somente um mês. Então, o primeiro pedido que eu faço aqui para você é que você não assista esse vídeo de uma forma passiva. Ou seja, eu não quero que esse vídeo seja só mais um vídeo que você está vendo na sua timeline e que você vai seguir a sua vida normalmente. Não. Eu quero que esse vídeo você assista ele de uma forma ativa. Então pega papel, pega caneta, não sei onde você anota, no tablet, no Notion, enfim. Pega esse conteúdo que eu vou te falar aqui e aplica ele, porque se você aplicar esse conteúdo que eu vou te explicar hoje, você pode mudar a sua trajetória em relação ao vestibular e, consequentemente, conseguir ser aprovado mais rápido. Todos vocês que vão fazer a prova do PSC são muito sortudos, porque o PSC é a forma mais fácil de você ingressar na UFAM. Então pega esse conteúdo aqui, pelo amor de Deus, e mastiga ele e aplica ele, porque você vai aumentar muito a sua probabilidade de aumentar ali o número de acertos na sua nota e, consequentemente, ser aprovado na UFAM. Beleza? Bora lá! Então, pessoal, antes de falar especificamente sobre como estudar para o PSC e entrar aqui nas técnicas, métodos e tudo mais, eu acho que é muito importante a gente primeiro definir o estado mental que você vai aplicar durante a sua trajetória. Falta um mês para o PSC, acho que um pouquinho mais, talvez uns 33, 32, 34 dias, enfim. Mas é muito importante que você entenda que nesse momento você precisa fazer uma imersão. Existem momentos na nossa vida que a gente estuda de maneira mais equilibrada, que a gente vive de maneira mais equilibrada, porém, existem certas temporadas da nossa vida que a gente precisa dar o gás, que a gente precisa realmente ali dar o nosso 150%, o nosso 200%. E esse é o momento. Essa estratégia aqui que eu vou te falar, ela só vai funcionar, ela só vai ser mais efetiva se você adotar um estado mental de imersão. E o que é uma imersão, Marina? Uma imersão é um momento em que você está lá mais focado por um período específico de tempo. E esse foco, ele te ajuda a acelerar o seu resultado. Vai aumentar a aceleração do seu resultado. Então, a imersão é um tempo que você tira ali para ficar focado especificamente em um objetivo, que no caso é a Operação PSC, vamos dizer assim. Vou chamar isso aqui de Operação PSC. Então você precisa entrar num estado de, cara, eu vou dar o meu melhor agora, eu vou dar o meu gás agora, eu vou focar 100% nisso e eu vou dar o meu nome nesse projeto aqui. Se não for para entrar de cabeça, nem entra, já sai do vídeo. Se não for para você detonar nessa prova, nem termina de assistir o vídeo, porque eu tô aqui para te dar tudo que você precisa saber para que você consiga detonar nessa prova nessa reta final. E, pessoal, é importante ressaltar que imersão ela é diferente de equilíbrio no sentido de agora não é o momento de você estudar de forma equilibradinha, bonitinho. Nossa, tenho que dormir 8 horas por noite. É claro que o sono é muito importante, tá? Mas não entrar 100% na regra de, nossa, eu não posso estudar demais. Nossa, mas eu não tô saindo com os meus amigos. Nossa. Não, agora é o momento de focar só num objetivo. Lembra que é por um período determinado de tempo. Então, esse é o momento que você deve ali dar o seu 110%. Se não for para dar o seu 110%, nem entra no rolê, tá bom? E aí, pessoal, antes da gente também começar a falar das técnicas, eu gostaria de falar aqui sobre os sabotadores. Olha, isso daqui, ninguém nunca me falou para vestibular, ninguém nunca, em todos esses anos, me falou sobre isso, mas isso é muito relevante. E, sinceramente, eu só vim aprender isso aqui numa imersão de um cara lá, bilionário, desses coaches da vida, falando sobre prosperidade e inteligência emocional. E uma coisa muito interessante que acontece nas imersões empresariais é que antes deles falarem de marketing, de vendas, de não sei o que e tal, eles falam sobre inteligência emocional. Porque, pessoal, a inteligência emocional ela é fundamental na nossa vida. A gente só consegue evoluir se a gente tiver uma inteligência emocional minimamente ali nivelada. Muitas vezes, o aluno não passa no vestibular porque ele tem uma inteligência emocional ali meio complicada. Tem muita gente que é muito boa tecnicamente, mas que na prova apaga, dá branco, fica ansioso e não consegue passar. Então eu quero que vocês internalizem isso daqui, essa parte dos sabotadores, porque isso é fundamental para que você consiga deslanchar aí nesse momento de reta final.
Quais são os principais sabotadores aqui dos vestibulandos? Primeiro, sabotadores gerais aqui da vida de todo mundo que existe na Terra. Crenças limitantes. Pessoal, muita gente tem crenças limitantes no sentido de ficar contando verdade. O que é uma crença, né? Uma crença é uma verdade que você colocou na sua cabeça. E, pessoal, as crenças são tão relevantes, tão significativas na nossa vida que, às vezes, essas crenças, elas estão no nosso subconsciente. Nosso subconsciente. E mesmo você não externalizando isso de uma forma consciente, o seu subconsciente faz de tudo para que você seja coerente com aquela verdade. Então, se você acredita que você é burro, você vai fazer de tudo externamente para que você valide essa sua crença. Isso é horrível, porque muitas vezes a gente tem crenças que não são verdades sobre nós mesmos, crenças de baixa autoestima, crenças sobre prosperidade, crenças sobre passar no vestibular. Muitas vezes você pensa que você não é capaz e internamente, porque você falou para si próprio, porque você ouviu de um familiar, e isso atrapalha a sua rotina, você se auto-sabota, você lasca toda a sua rotina justamente por ter essa questão aqui das crenças. Então isso aqui, você pode buscar depois estudar mais a fundo na neurociência, você vai ver que eu não tô falando balela, que eu não tô falando coisa da minha cabeça, que isso aqui é neurociência, tá bom? Deixa eu pagar aqui. Então a primeira crença de militante é: eu sou burro. Você não é burro, você é inteligente, você foi uma pessoa criada por Deus e Deus te deu um cérebro maravilhoso, potente. Dentro de você tem vários sistemas que funcionam, o sistema digestório, circulatório, endócrino, você tem uma alma, você é um ser que tem uma capacidade cognitiva absurda. Então, não fica pensando, não fica verbalizando que você é burro, porque você não é. Tá bom? Se você fica falando que você é burro, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então tira essa crença. E mesmo que você acredite que você é burro, para de verbalizar isso. Para de falar: nossa, eu não consigo, não vou passar. Para. Isso, se você fala que você não consegue, você aumenta a probabilidade de não conseguir. O mais provável é que você não consiga mesmo. Então não fica falando isso. Ah, não consigo, como eu falei. Não fica verbalizando isso. Tal curso não é pra mim. Muitas vezes, pra galera de medicina, o pessoal fala: nossa, tenta outro curso. Ah, outro curso é mais fácil, esse curso não é pra você. Não faça isso. Não fique falando que tal curso não é pra você. Você pode chegar aonde você quiser. Você é do tamanho dos seus sonhos. É claro que cada um tem uma trajetória. Alguns estão mais na frente, outros estão mais atrás. Mas isso não significa que você não consiga passar num curso que é mais difícil. Talvez demore um pouco mais, talvez. Mas isso não significa que não seja pra você. Nunca verbalize essas coisas de você: ah, eu sou burro, ah, eu sou pobre, ah, eu não consigo aprender matemática. Não fica verbalizando isso, tá bom? Não consigo aprender tal matéria, galera que tem dificuldade de matemática, não fica falando isso. Não dá mais tempo. Galera, mesmo que você não tenha estudado nada durante o ano, que você tenha sido super capenga, o que eu vou te mostrar aqui é suficiente para que você consiga evoluir significativamente agora, nesses últimos 30 dias. Confia em mim. Eu trabalho com vestibular há muito tempo e eu sei do que eu tô falando. Outras pessoas já aplicaram isso aqui que eu tô te falando e conseguiram ter bons resultados. Então, se elas conseguiram, você também conseguirá. Maus hábitos, outro tipo de sabotador. Cara, isso daqui pode lascar a sua rotina, a sua aprovação e a sua vida num nível assim absurdo. Primeiro ponto: acordar tarde e dormir mal. Olha, pessoal, se você está estudando para vestibular, você tem que entender que é um momento de focar bastante naquele conteúdo, naquele momento, naquela trajetória, e ficar acordando tarde vai ser ruim para sua rotina. Tenta acordar mais cedo. Ah, Marina, pra mim é 7 horas, eu não consigo acordar mais cedo do que isso. Então começa a acordar 7 horas, mas não fica acordando 10, 11 horas, porque isso estraga a sua disposição. E também não vai dormir muito mal. No início eu falei sobre a gente não ter tanto equilíbrio no sentido de se dedicar muito, mas também é importante ressaltar que dormir mal pode também prejudicar muito a sua produtividade. Por quê? Porque a sua consolidação da memória, ela acontece tanto quando a gente está aqui estudando e tudo mais, e absorvendo conhecimento, quanto também no momento que você dorme. Então, se você vai extrapolar um pouco ali na sua rotina, na sua noite, não deixa de dormir ali pelo menos 6 horas por noite. Não vai querer ficar virando à noite, tá? Se você quiser extrapolar um pouquinho, extrapola, mas não fica sem dormir, porque isso vai te prejudicar
vai prejudicar sua memória e você não vai conseguir absorver o conhecimento. Então, durma. Não fica virando a noite pro vestibular, tá bom? Outro sabotador aqui são os, dentro dos maus hábitos, né? É você ser desorganizado. Cara, a desorganização, ela tem um potencial muito grande de fazer com que uma pessoa que tenha alta capacidade de passar não consiga passar porque ela teve uma rotina desorganizada, porque ela não conseguiu ordenar aquele potencial num objetivo só. Então, pessoal, busca ter uma rotina organizada desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o que você come, se você faz atividade física ou não, aos estudos. Então, o que você vai estudar hoje, quais aulas vão ser, qual curso vai ser, seja organizado. Outro ponto aqui que é muito ruim, cara, isso aqui é o pior. Esse e a procrastinação aqui são os que mais matam pessoas com grande potencial, que é, primeiro, ser inconsistente. Tudo que a gente consegue construir na vida precisa de constância. Tudo que é grande, uma aprovação, uma empresa, seja qualquer coisa que for que seja grande, que faça realmente diferença, precisa de consistência. Seja você construir um corpo bom na academia, seja você ter uma boa alimentação, tudo, galera, tudo exige consistência. Vocês já viram aquela imagem lá, eu pedi para o editor colocar aqui, que é a soma dos vários hábitos aqui diários e eles fazem um objetivo muito grande no final? É isso. Esses 30 dias agora, 35, sejam quais for, eles vão fazer muita diferença na sua vida se você ser consistente, se você for consistente. Se você ficar capengando, um dia estudo, no outro não estudo, não vai dar certo. Consistência é a palavra-chave aqui para que você consiga arrebentar a boca do balão nessa reta final. Outro sabotador, procrastinação. Cara, a gente vive numa sociedade extremamente procrastinadora porque a gente está super, hiper estimulado com as redes sociais, com o Instagram, com o TikTok e tudo mais. Então, isso estraga o nosso foco e faz com que a gente procrastine o tempo inteiro. Então, nesse momento de reta final, busca ficar menos tempo no seu Instagram, no seu TikTok, porque isso vai diminuir a sua procrastinação e vai aumentar o seu foco. Faz isso só por esse período de tempo, faz um projeto consigo mesmo lá, 35 dias PSC, Operação PSC 30 dias e foca nisso que eu tô te falando, que vai dar certo. Outro sabotador é não terminar o que começa. Cara, quantas vezes você iniciou um projeto e não terminou aquilo que você começa? Você tá prestes a entrar numa imersão agora que pode mudar a sua vida, que pode fazer com que você seja aprovado mais rápido, direto do ensino médio, não precisa passar por todo o sufoco do Enem e do macro e vamos dizer que você abandone, sei lá, no segundo, terceiro dia. Não faça isso. Faça um compromisso consigo mesmo de ir até o final nesse projeto, tá bom? Muito importante. Não se sabote terminando projetos pelo meio do caminho, abandonando. Outros sabotadores aqui, galera. Primeiro, ambiente desorganizado, ambiente inadequado. Galera, tem pessoas que têm uma disciplina intrínseca. Essas pessoas, elas conseguem ser focadas, disciplinadas e executar o que precisa ser executado, independentemente do ambiente. Mas a maioria das pessoas, e eu sou uma delas, elas só conseguem ser produtivas se elas estiverem num ambiente que seja propício a isso. Então mantém o seu ambiente organizado, tá? Mantém tudo bonitinho, tudo alinhado. Se você vai estudar, mantém ali seus livros, as suas apostilas, o seu curso, mantém tudo alinhado, porque isso vai te ajudar a ser mais consistente e a estudar mais. Além disso, outro fator aqui que é um sabotador dos nossos estudos é um ambiente que é barulhento. Cara, se sua casa é barulhenta, se as pessoas ficam ali te distraindo, se fica fazendo muito barulho, vai para a biblioteca, vai estar numa universidade da vida, vai para uma cafeteria, que seja, anyway. Só não fique na sua casa se lá tem muitos distratores e é muito barulhento, procura uma cabine de estudos, eu não sei. Tem bibliotecas públicas aqui em Manaus, faça alguma coisa, mas não fique num ambiente que te desestimula. Ambiente é muito, 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 muito importante. Eu acho que no curto prazo, essa parte do ambiente aqui, às vezes ela até é mais importante que as crenças e os maus hábitos, porque quando a gente muda de ambiente, a gente consegue ser impulsionado muitas vezes. Todas as grandes viradas que eu tive na minha vida, elas foram em momentos que eu mudei de ambiente. Então, um ambiente é extremamente relevante. Outro ponto aqui são as pessoas negativas. Se seus pais, a sua família ficam falando, você não vai passar, vestibular não é pra você, não sei o que lá, vai procurar um emprego. Sai, vai estudar em outro lugar, caia fora. É sério, pessoal, isso daqui é muito prejudicial.
Outro ponto aqui, pessoas que não estão alinhadas com o seu objetivo. Então, nossa, seus amigos, eles são festeiros, eles estão toda hora no K4, no Vibe, no Meet, enfim, seja qual for festinha, enfim, pagode, decreto, sai fora. Por esse momento, você pode continuar com eles tranquilamente e tal, mas assim, nesse momento agora, saia, fique com pessoas que estudam, vai com a galera do cursinho que estuda, com a galera da escola que estuda mais, anda com os nerds. Enfim, busque pessoas que te estimulam, porque nós somos pessoas extremamente sociáveis e o estímulo é fundamental na nossa vida. Se a gente tem todo o tempo pessoas chamando a gente para festa e para outros rolês que não tem a ver com estudo, cara, você vai ceder uma hora. Experiência própria. E por fim aqui, distrações, cuidado com as distrações, cuidado com o celular, vai estudar, não fica com o celular aqui no canto. Sabia que tem um estudo científico que fala que o nosso cérebro ele fica mais lento quando o celular está só perto. Só o fato do seu celular estar perto da mesa faz com que você tenha um raciocínio mais lento. Então, não fique com o celular. Tira os distratores. Foco. E agora sim, vamos lá efetivamente falar sobre o que você precisa fazer agora, né, na prática, envolvendo efetivamente o estudo. Primeiro ponto, você precisa definir o seu ponto de partida, que é um ponto A, e o seu ponto de chegada, que é o ponto B, que é aonde você quer chegar. Então, a gente está falando aqui do PSC, então você precisa definir ali quanto que você tirou no PSC1, quanto que você tirou no PSC2, se você já tiver feito, mas provavelmente não, provavelmente quem está assistindo aqui é o PSC1, é a galera do PSC1 e do PSC2, então vê a sua nota aí do PSC1 e vê quanto que você precisa tirar no PSC3 e no PSC2 para você chegar na nota de corte que você almeja. Então você precisa definir, Marina, eu quero medicina, não, Marina, eu quero direito, não, eu quero engenharia, enfim. Vai verificar qual a nota de corte que você precisa alcançar para passar no PSC. E aí eu fiz uma hipótese. Vamos dizer que esse garoto aqui, sei lá, o João quer passar em medicina no PSC pela cota de NDC. O João já fez ali o PSC1 e agora vai fazer o PSC2. Então vamos lá. A nota máxima que você pode atingir por prova é 162 pontos, tá bom? Cada prova tem 54 questões. Então, vamos dizer que, hipoteticamente, ele acertou aqui 100 pontos. Ele fez 100 pontos no PSC1. Isso significa que ele acertou 33 de 54 questões. E ele quer medicina aqui na cota de NDC, que é cota de escola pública, beleza? A nota de corte para a escola pública aqui é 357. Então, ele já começou relativamente bem. Ele fez 100 pontos no primeiro ano. Vamos dizer que, hipoteticamente, ele precise fazer ali 36 acertos no PSC2, ou seja, ele precisa de 110 pontos para passar. E aí no PSC3 ele precisa, sei lá, de 147 pontos aqui. Isso somando tanto a pontuação dele quanto a redação. Não se esqueçam que no PSC3 você também tem 54 questões ali, 54 pontos para somar com a sua redação. Então, somando essas notas aqui, ele conseguiu atingir a nota de corte, que é os 357. Então, você vai basicamente para fazer esse cálculo, você vai pegar a sua nota de corte, a nota que você tirou no primeiro ano, e se você não está fazendo, você vai fazer hipóteses ali e vai somando para ver quanto que você precisa acertar em cada matéria, em cada questão. Pô, dá uma cortada aí, agora. Então, basicamente, para fazer esse cálculo aqui, você vai precisar da nota de corte e você vai precisar também verificar qual a pontuação necessária que você deve atingir em cada uma das etapas para que você consiga chegar nessa nota de corte. E aí você tem que ir testando, basicamente, todas as notinhas ali para chegar no objetivo final. Dica, sempre coloque ali um pouco para cima, porque as notas de corte elas tendem a oscilar, às vezes para cima, às vezes para baixo. Eu acredito que as notas de corte elas só tendem a subir no FAN, então sempre arredonde para cima. E aí, pessoal, a gente tem aqui outro fator muito importante que você deve levar em consideração nesse momento, que é o mapeamento dos seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Cara, isso daqui é fundamental. Isso daqui é a base de tudo, tá bom? Então, o que você vai fazer na prática? Você vai ver a sua nota nos últimos 3 simulados. Marina, não pode ser só um? Pode, mas o ideal é que sejam os últimos 3, porque as nossas notas elas sofrem oscilações de um simulado para outro. Às vezes você dá sorte de ter conteúdos que você já sabe mais, às vezes cai conteúdos que você não lembra. Então é melhor fazer uma média.
das suas últimas notas. Beleza, pessoal? Faz uma média das suas últimas notas. Se não tiver feito simulado o suficiente, beleza. Pega pelo menos um, mas é imprescindível que você faça pelo menos um simulado para saber a sua nota real. Porque muita gente fala, eu acho que eu tô bem, eu acho que eu não tô bem. Não. Esse tipo de coisa não se faz uma análise qualitativa, é uma análise quantitativa, de quantidade. Quantos acertos e quantos erros você efetivamente está tendo. Segundo ponto, liste o desempenho em cada matéria. Pega o simulado, faz bonitinho o seu simulado e verifica. Em matemática eu estou acertando 50% da prova. Em física eu estou acertando 60%. Em biologia eu estou acertando 70%. Vai fazendo isso porque você vai ter uma noção real e específica de quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos para que você consiga ajustar no seu cronograma o que você efetivamente deve focar. Então, sabendo que você está acertando só 50% em matemática, nesses últimos dias você vai dar a mesma atenção para matemática e biologia? Você não vai. Você vai focar muito mais em matemática do que em biologia, justamente pelo fato de que você já está minimamente bom em biologia. É isso que eu quero que você entenda, que existem matérias diferentes e você tem níveis diferentes em cada uma dessas matérias e nessa reta final você não deve aplicar a mesma energia, o mesmo tempo, o mesmo número de aulas e questões para cada matéria. Depende muito do que você está acertando em cada uma delas. Então, nesse momento aqui, o foco total seria matemática, porque você está ruim em matemática. Entendeu? E aí, pessoal, depois disso, fazer uma lista com todos os módulos que você errou. Pega ali a sua prova e você vai fazer o que a gente chama dentro do seu vestibulando de análise diagnóstica. Você vai pegar bonitinho lá as matérias do seu simulado e você vai colocar tanto a análise por matéria. Então, errei, estou fazendo aqui uma análise de biologia. Errei ali questões de biologia. Dentro de biologia, vamos dizer que você errou citologia. E você tem que ser específico sobre o que você errou dentro de citologia, porque não vai dar tempo de estudar todo o módulo. Então, Marina, dentro de citologia, eu errei membrana plasmática, eu errei organelas e eu errei transporte pela membrana, que também entra dentro da parte de membrana, né? Enfim, você errou esses 3 tópicos aqui. Então, você vai fazer questões desses 3 tópicos, tá? É muito importante que você faça isso daqui bem organizadinho para você saber exatamente o que você está errando. Então, recapitulando, primeiro você vai fazer o simulado, depois você vai fazer a correção desse simulado para ver qual é a sua porcentagem em cada uma das matérias e depois você vai pegar todas essas matérias, todos esses módulos e principalmente os tópicos. Não adianta só colocar que você errou citologia. Você precisa colocar o tópico em específico. E pessoal, vamos entrar agora na questão de rotina de estudos. Rotina de estudos é muito importante e ela tem um papel diário. Como que você pode estabelecer a sua rotina de estudo? Primeiro, você vai pegar aqueles conteúdos que eu te falei que você não foi bem e aqueles que você foi bem. Aqueles conteúdos que você está mais deficitário, como por exemplo matemática ali e física, no exemplo desse aluno, você vai distribuir por mais vezes na sua semana. Aqueles conteúdos que você está menos deficitário, você vai distribuir menos vezes na sua semana. Aqui dentro, dentro do seu vestibulando, a gente tem uma análise diagnóstica, deixa eu mostrar aqui para vocês. Dentro do seu vestibulando, a gente tem esse horário de estudos aqui. Esse horário de estudos ele vai ser fundamental para que você consiga estabelecer a sua rotina. Então, por exemplo, aquele cara lá que está acertando um pouco em matemática e um pouco em física, ele vai estudar matemática e física praticamente todos os dias. Biologia ele vai distribuir ali umas 2, 3 vezes na semana no máximo. Mas o foco dele tem que ser matemática e física, porque é justamente isso que vai fazer com que ele evolua na prova. Além de você colocar as matérias, eu não consigo digitar aqui, mas além de você colocar as matérias desse momento aqui, também é importante que você tenha um planejamento semanal em que você consiga ali colocar... Ai, meu Deus, saiu. Em que você consiga colocar todos os conteúdos que você vai estudar por dia. Então, você tem que ter um planejamento depois do simulado, que são todos aqueles conteúdos que você errou. Você precisa ter um planejamento semanal mostrando quais matérias você vai estudar em cada dia. E você precisa ter um planejamento semanal no sentido de
colocar quais conteúdos você vai estudar todos os dias. Então, coloca aqui, por exemplo, segunda-feira, vou estudar especificamente progressão aritmética. Vou assistir a aula e vou fazer especificamente 15 questões. Você tem que ser específico aqui para que você consiga ir dando check, cumprindo cada conteúdo que você se propôs a fazer, tá bom? Então, você pode ter essas ferramentas que estão dentro do seu vestibulando, ou você pode fazer por conta própria aí, fica a seu critério, tá bom, pessoal? E aí, além da rotina de estudos que você deve estabelecer, é importante que você foque principalmente no que é mais importante. Como diz essa frase aqui, você não tem tempo limitado, você não tem tempo infinito, seu tempo é limitado. Então você precisa priorizar aquilo que é mais importante. Beleza, Marina, e o que é mais importante para o vestibular nesse momento? O que é mais importante para o PSC? 3 coisas. Primeiro, o que mais cai no vestibular? E você errou no simulado. Segundo, o que mais cai no vestibular e você já sabe. Terceiro, o que mais cai no vestibular e você não sabe, tá? Nesse primeiro momento aqui, o que mais cai no vestibular e você errou no simulado. Como é que eu posso fazer, Marina? Como que é a sequência? Primeiro você vai fazer lá o seu simulado bonitinho. Depois disso, você vai fazer o que a gente chama de análise diagnóstica. Essa aqui é uma ferramenta que tem dentro do seu vestibulando, que é igual que eu mostrei para vocês. E como é que funciona a análise diagnóstica? Basicamente, você tem aqui a matéria qualquer, então você tem que fazer uma análise diagnóstica para cada uma das matérias, e dentro dessa análise você vai colocar todos os tópicos que você errou. Então vamos dizer que dentro de geografia, você errou aqui um conteúdo sobre escalas, na parte de demografia. Vai colocar aqui escalas. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vamos dizer que dentro de geografia você errou aqui um conteúdo especificamente sobre população. Ou, sei lá, acordos econômicos. Vamos dizer que você errou uma questão sobre blocos econômicos. Enfim, seja bem específico nos tipos de conteúdos que você errou. O importante é que você seja específico aqui. E aí, existem alguns tipos de erro que você pode cometer durante a sua preparação. Eu até coloquei aqui embaixo, tem uma aula específica no seu vestibulando falando sobre isso, que são os tipos de erro por conteúdo, por tempo, atenção, pulo do gato e emocional. Cada um desses erros aqui requer um tipo de solução específica. Eu vou colocar aqui de forma geral o que cada um deles significa, mas dentro do seu vestibulão tem uma aula mais aprofundada sobre isso. Quando você erra uma questão por falta de tempo, ou seja, você estava lá fazendo o simulado e não deu tempo de fazer todas as questões, você teve que chutar as questões, isso significa que você precisa resolver a sua estratégia de prova, tá? Por isso que é importante fazer simulado, porque você vai só descobrir que você não está conseguindo terminar a prova se você fizer a prova. Então, os erros que você comete por falta de tempo, eles requerem que você reveja a sua estratégia de prova. A gente tem outro tipo de erro aqui, que é o erro por conteúdo. E tem 2 tipos de erros por conteúdo. O que você realmente não sabe e o erro por lacuna. Lacuna teórica. Quando você não sabe esse conteúdo, você vai procurar e ver se ele tem uma alta recorrência. Se ele tiver uma alta recorrência, você vai estudar esse conteúdo, você vai colocar ele no seu cronograma. Se ele tiver uma baixa recorrência, você vai só assistir a resolução e tentar resolver a questão sozinho. Mas não vale a pena focar nesse conteúdo, buscar a teoria, fazer mais questões em cima disso se ele não cai muito no vestibular. Lembra que agora o seu tempo é precioso e você precisa ali dedicar o máximo possível para coisas que sejam realmente relevantes e vão diretamente aumentar a sua nota no simulado. Aí, a gente tem os erros por falta de atenção, que são aqueles erros bobos e tudo mais. Quando você está errando muita questão por falta de atenção, isso significa que você precisa fazer questões mais fáceis. Vai treinar com as provas da UEA, por exemplo, que são um pouco mais fáceis que as do PSC. Quando você está errando questões por pulo do gato, quais são elas? São aquelas questões que você precisa de uma iluminação divina, que você precisa de uma inspiração, assim, que você sabe aquelas questões que o cara viaja na maionese. Quando você está errando esse tipo de questão, é geralmente o momento que você está mais avançado, que você está quase gabaritando a prova. Se você está errando muitas questões por pulo do gato,
e você ainda está no nível 1, no sentido de ainda estar acertando 50% da prova, 40% da prova, não vale tanto a pena focar aqui. Mas se você já está acertando 70%, 80% da prova, aí vale. O que são as questões pulo do gato? São questões mais complexas. Para que você fique melhor nessas questões, você tem que fazer questões mais difíceis. Daquele conteúdo. Então, pega ali as questões, por exemplo, da FGV, pega questões da FUVEST, e as próprias questões da VUNESP, que é a banca que ela a prova da UEA, nível 2 e 3, tá? Pega questões mais difíceis. Outro tipo de erro aqui é o erro por emocional, quando dá um branco, quando você fica ansioso. Isso você treina tanto fazendo simulados, que é se submetendo à pressão, quanto também com algum tipo de terapia. Se você vê que você está errando muitas questões, que você está tendo branco na hora da prova, que você fica ansioso, que você fica assim, sabe, os nervos à flor da pele, procura uma terapia, procura uma ajuda, porque eu já vi muita gente que era muito boa tecnicamente, mas que foi reprovada porque simplesmente não tinha o emocional em dia. Então isso daqui é relevante também. Se esse não for o seu caso, só faz mais simulado que com o tempo você vai conseguir ir resolvendo esse problema. E aí, pessoal, como eu já dei a solução para vocês vão vir aqui na análise diagnóstica, vão fazer o seguinte, vai colocar ali os conteúdos e você vai indicando, vamos dizer que eu errei população porque eu realmente não sabia. Eu errei aqui acordos econômicos porque foi por falta de atenção. Eu errei blocos econômicos porque era pulo do gato, eu não sabia. Então, para cada um tipo de conteúdo, você vai fazer uma estratégia específica. Então, por exemplo, aqui, para a população, vamos dizer que você não sabia o conteúdo e esse conteúdo cai muito na prova. Então, você vai bonitinho lá, assistir a teoria e depois fazer questões. O terceiro ponto aqui, que é justamente esse momento que entra aqui, deixa eu pegar aqui outra canetinha, é você resolver. Como que você vai resolver? Você vai primeiro assistir uma aula. Se esse conteúdo ele for, especificamente muito recorrente na prova e você não souber ele, você vai assistir uma aula e depois você vai fazer questões. Especificamente questões da banca, questões do PSC. Não me vem, nesse momento, querer fazer questões aleatórias de vestibular, só se for em casos específicos como aqui, o pulo do gato e erro por atenção. Fora isso, 90% das questões que você deve fazer são do PSC, da banca do PSC. Sabe por quê? Porque os padrões se repetem todo santo ano. Então, dessa forma, você fazendo essas questões com esses padrões, você vai conseguir aumentar a sua probabilidade de acertar mais questões. Então, vem aqui, assiste a aula pontual, galera. Não é para assistir o módulo inteiro. Errei genética, eu vou assistir toda a genética. Não vai passar o mês inteiro assistindo genética, então. É pontual. Marina, errei código genético. Vai assistir a aula de código genético. Marina, errei aqui membrana plasmática. Vai assistir a aula de membrana plasmática. Não é para assistir toda a citologia. Então tem que ser pontual. E a sua lista de exercícios também tem que ser pontual. Não é para você fazer questões de toda a citologia, de toda a genética. Não é. Aquele tópico pontual. Tá bom? Essa sequência aqui, ela é matadora. Cara, se você aplicar essa sequência aqui, meu irmão, tu vai evoluir. E rápido. Pensa só, a cada simulado que você faz, você corrige muito bem. No próximo, não, é impossível você não evoluir no próximo. Fazendo esse passo aqui. Primeiro simulado, depois análise diagnóstica específica com os tipos de erros que eu te falei. E depois, na prática, aula mais questões. Não existe você dar check no edital para outro conteúdo se você não fez questões, tá? Imprescindível, importantíssimo fazer questões. Bora lá, pessoal. Outro tipo de conteúdo aqui que é muito importante é o que mais cai e você já sabe. Porque o que você não sabe, beleza, você vai lá e estuda. Isso aqui, se tem uma alta recorrência, tá? Só lembrando que tem que ter alta recorrência. Não vai ficar estudando conteúdo que você não sabe e cai pouco. Tem que ter uma alta recorrência. Além disso, a gente tem os conteúdos que mais caem e que você sabe, que você já estudou. Esses conteúdos aqui, eles são muito importantes. Acho que são os mais importantes. Sabe por quê? Porque esses conteúdos aqui, eles entram dentro desse princípio aqui. Gaste energia com que você tem uma alta probabilidade de acertar. Você já
é minimamente bom naquele conteúdo e aquele conteúdo cai muito. Então, dá uma treinada a mais para que você já garanta aquele conteúdo dentro da sua prova de maneira acertada. Como é que eu vou fazer essa sequência, Marina? Primeiro, você vai direto para as questões. Tem muita gente que é muito insegura com relação a isso e ele pensa, não, eu já estudei citologia na escola, eu já estudei no cursinho, eu já assisti aula no YouTube, mas eu preciso de mais uma aula para ir para as listas. Não faça isso. Não seja esse tipo de pessoa. Se você já estudou um conteúdo, vai direto para as questões e resolve os problemas por lá. Se você já estudou, beleza, vai lá, faz a lista de exercícios específica do PSC. Vou colocar aqui. Lista específica do PSC, e vamos dizer que é uma lista aqui essa aqui é uma lista de fonologia, beleza? Lista de fonologia, que inclusive é um dos assuntos que mais caem, se eu não me engano. Faz as questões lá. O que você errou, você tenta resolver essa lacuna depois. Então, primeiro a lista de exercício, e depois você vai para teoria. De preferência, não assista a aula. Não assista a aula, porque você já assistiu esse conteúdo, você já viu essa aula na escola ou no cursinho, enfim. Essa teoria aqui você pode procurar na internet. Você pode procurar na sua apostila. Você pode procurar no seu livro. Você pode procurar no ChatGPT. Enfim, procura outro canal para tentar resolver essa lacuna aqui. E é muito interessante uma coisa, quando você estiver fazendo as questões, essa aqui, por exemplo, é uma lista de exercícios que está dentro do Sou Vestibulando. Quando você estiver fazendo as questões e for especificamente nesse momento, principalmente nesse momento, como você não vai assistir a aula, você vai bonitinho aqui eliminar todas as alternativas que não são, vamos dizer que seja essa hipoteticamente, e você vai colocar aqui o porquê não é cada uma dessas. Você vai destrinchar as alternativas. Dessa forma, você vai enriquecer ali o seu repertório sobre aquele conteúdo de forma mais específica, sobre como aquele conteúdo cai na prova. Nesse momento aqui que você já sabe o conteúdo, não é assistir mais aula que vai resolver o seu problema em errar essas questões do simulado, ou enfim, não lembrar de todo o conteúdo. É fazer mais questões em cima disso. Faça mais questões e busque resolver essas questões de uma forma bem aprofundada e específica. Não gasta o seu tempo agora com muitas aulas. Só assista a aula dos conteúdos que você não sabe e cai muito, daqueles conteúdos que você errou no simulado. Outro ponto aqui são aqueles conteúdos que caem muito e você não sabe. Então tem os que você cai muito e você não sabe, e aqueles que caem muito e você errou no simulado. Os conteúdos que você errou no simulado, eles são mais prioritários do que aqueles que você não sabe e não caíram no simulado. Mas esses aqui também são importantes. E a sequência aqui, ela é bem lógica. Você vai lá assistir a aula, depois você vai fazer as questões. Se você vê que você está acertando menos de 70%, isso principalmente para a galera de medicina, faz mais listas. Faz mais listas e vai aplicando o que eu te expliquei sobre destrinchar as questões. Mas nesse momento aqui, é importante que você também assista às suas aulas bonitinhas, tá bom? É importante que você assista a aula e você faça questões. Mas nota que para cada caso tem uma sequência específica que você deve aplicar junto com uma técnica específica, tá bom? E outra coisa, pessoal, não vai ficar transcrevendo tudo que o professor fala em resumos ali, não. Se você gosta de fazer resumo, então assiste a aula do professor e depois que ele terminar de fazer a aula, que você vai lá e anota os tópicos de tudo que você lembra, porque dessa forma você vai estar treinando a sua memória, o seu cérebro a pensar, a refletir sobre aquele conteúdo, e quando você pensa, reflete, se esforça para lembrar daquele conteúdo, e isso reforça suas conexões neurais. Mas só ficar anotando o resumo do professor não é efetivo, é cientificamente comprovado. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer resumo e faz dessa forma errada, pouco efetiva, não faça, porque você só vai gastar tempo. E aí, galera, depois que você tiver feito essa sequência, você vai só repetir o ciclo, principalmente do que eu te falei, simulado, correção aprofundada com análise diagnóstica, listas direcionadas e depois teoria, tá bom? Essa sequência aqui, você repetindo ela de ciclo em ciclo, de simulado em simulado, você vai conseguir evoluir mais rápido. Tranquilo, pessoal? E se você quiser
estudar de forma específica para o PSC, com essas listas que eu te falei, com aulas específicas para o PSC, com cronograma, com ferramentas que vão te ajudar a evoluir, como, por exemplo, a análise dos assuntos que mais caem, como, por exemplo, um cronograma com edital verticalizado, todo esse conteúdo, tudo isso tem dentro do Revisa PSC. Dentro do Revisa PSC, que é o nosso preparatório online focado no vestibular do PSC especificamente, você vai ter o seguinte: aulas objetivas focadas ali na revisão. Então são aulas ali curtas de no máximo 40 minutos, mas a maioria tem menos do que isso. Você vai ter especificidade para o PSC, como por exemplo aqui, provas antigas, resolução de provas antigas para o PSC. Você vai ter módulos específicos sobre História e Geografia do Amazonas, que são conteúdos que caem tanto no PSC quanto na prova da UEA. Você vai ter listas de exercícios específicas para a prova do PSC ali, focadas na banca, que é uma coisa muito relevante, como eu falei para você. Você vai ter a análise dos assuntos que mais caem. E é muito importante, como eu falei para vocês, os 3 pilares estão fundamentados aqui sempre no que mais cai nessa reta final. Então você vai ter todo o gráfico ali dos conteúdos que mais caem. Você vai ter dentro do Revisa PSC um cronograma com edital verticalizado do edital de 2025. Você pode ter uma apostila física do PSC, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Você pode ter também simulados dentro da plataforma, tem simulados do PSC1 e do PSC2, correção de redação focada na prova do PSC. A gente também tem uma plataforma com gamificação. Dentro da nossa plataforma também tem um ranking dos melhores colocados, então você consegue ver quem que está à frente na plataforma, quem que está estudando mais, quem está estudando menos. Isso gera um ambiente de competitividade saudável. E você também tem o desempenho dentro da sua plataforma. Então você consegue ver especificamente o que você está fazendo lá dentro. E agora eu vou mostrar para vocês como que está estruturada a nossa plataforma. Pessoal, vou mostrar para vocês como que o Revisa PSC está estruturado. Então, a gente tem aqui a nossa nova plataforma. Nela tem todo o conteúdo programático disposto aqui. Você tem, por exemplo, resoluções em vídeo das provas do PSC, aulas específicas sobre redação envolvendo também a prova do PSC, aulas de língua portuguesa e tudo mais. Vou mostrar para vocês como que estão as aulas por dentro. Olha só. Olha só, como eu falei para vocês, são aulas assim relativamente curtas, aulas de 40 minutos, de 22, aulas de 40 minutos, 35, enfim. E aí são aulas bem focadas na revisão mesmo. E todas as aulas elas são baseadas nesse formato aqui. O professor aqui, o slide bonitinho. E uma coisa interessante dentro da nossa plataforma é que você tem aqui esse XP. Cada aula e cada coisa que você faz dentro da plataforma, ela vai somar um XP para você e esse XP vai te colocar mais acima ou mais abaixo na classificação e no ranking. Então, além desses módulos aqui gerais, a gente também tem os módulos específicos sobre História e Geografia do Amazonas com o professor Renato Velas, que é uma das maiores referências aqui em Manaus, dentro da parte de História e Geografia. A gente tem também aqui listas de exercícios específicas sobre os conteúdos da prova do PSC, como eu falei para vocês. Então, aquela lista lá de fonologia tá aqui, você pode fazer o download e fazer as questões, de acordo com as aulas que você assiste. Questões ali específicas sobre a prova do PSC. Tem questões do PSC 1, 2 e 3. Além disso, outra coisa que a gente também tem dentro... Nossa, tem muita lista, meu Deus. A gente também tem cronogramas dentro da plataforma, então você vai prestar a prova do PSC1, tem aqui um cronograma bonitinho de todo o conteúdo programático que você precisa estudar e ele te dá justamente aqui a teoria e as listas direcionadas que eu expliquei para vocês, lista direcionada e se a lista é de revisão ou não. A gente também tem outras ferramentas em PDF, como por exemplo, a análise de recorrência dos conteúdos que mais caem na prova. A gente tem simulados específicos, sobre a prova do PSC com questões ali focadas na banca, então tem todo um conteúdo específico para a prova do PSC. Além disso, outra coisa interessante aqui é que você tem, como eu falei para você, o ranking dos melhores colocados, E aí, como eu falei para vocês, tem aqui a questão do XP. Quem mais usa a plataforma é quem tem os maiores XPs. Além disso, a gente também tem o Analytics, que é basicamente uma ferramenta que mostra o seu desempenho dentro da plataforma. Então, por exemplo, ele mostra que às vezes que eu acessei a plataforma durante a semana, durante o mês, ele mostra aqui o desempenho por questões, por disciplina, o número de XP total, semanal, os dias de investida, que são os dias que eu estudei, enfim. Ele mostra várias ferramentas aqui dentro da plataforma. Se você quiser saber mais sobre o Revisa PSC, se você quiser fazer a revisão junto com a gente, clica aqui embaixo e vem revisar com a gente, porque eu tenho certeza que você, unindo tudo que eu te falei
junto com essa plataforma, com as aulas, com as ferramentas que tem aqui, você vai conseguir ser aprovado e você vai conseguir tirar a melhor nota possível. Clica aqui embaixo e vem comigo!